Kelly Cadanos, nos últimos meses a pobreza no Brasil triplicou, são 27 milhões de pessoas em situação de miséria. Mas o que é que o presidente tem a ver com isso? Ah, eu acho que nada, né? Cada um com seus problemas. Olá, eu sou o Rogério Galindo, editor aqui do Plural, em Curitiba, e essa é a... Eu sou a Kelly Cadanos, editora do Regra dos Terços, em Brasília. E nós estamos aqui apresentando mais uma edição do Anexo 5, nosso programa semanal que fala sobre política. Sobre política de uma maneira tentando ser um pouco mais leve, né? Porque a coisa está difícil para todo mundo. Inclusive, a gente soube que não está difícil para todo mundo, né, Kelly? Porque se Não. as pessoas precisarem de mais dinheiro, disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, já que agora não tem mais auxílio emergencial, tem um caminho fácil. Não tem por que se apertar. Vai no banco e pega o empréstimo. Foi isso que o presidente disse. Não tem auxílio. É Qual é só a ir no banco. dificuldade? Eu não entendo qual é a dificuldade que as pessoas têm de ir ali no banco, pegar um empréstimo, entendeu? E resolver a vida dela sem depender do governo, não é? Pois é, porque se a gente for ficar dependendo... agora, além de dar o peixe, vão querer que ensine a pescar. Essas metáforas estão ficando muito complicadas. Melhor ir no banco. Pronto. É melhor ir no banco, entendeu? O banco, obviamente, vai conceder empréstimo para todo mundo que chegar com uma situação financeira difícil, obviamente, né? Não tem como negar nesse momento. Então, assim, não precisa ficar reclamando, né? Como diria um outro presidente que tivemos, né? Não fale em crise, trabalhe, né? Pois é. Então, a gente tem essa situação, né? O presidente Bolsonaro foi questionado hoje sobre a continuidade do auxílio, que já diminuiu de valor, né? Diminuiu na mesma proporção que a popularidade dele, não é coincidência, né? Agora deve chegar ao fim, em julho, essa rodada de auxílio, e ele diz que não tem como continuar, porque o país já gastou o equivalente a 10 Bolsas Famílias, de verdade, né? É um dinheirão, a gente sabe que isso é um problema, não é também desprezível, mas assim, não dá para o governo simplesmente dizer, então que se virem. E o Bolsonaro tem usado muito essa desculpa, né? Não fui eu que causei o problema. Isso aí foi o problema dos governadores que fecharam a economia, decretaram um lockdown e, portanto, destruíram os empregos, portanto, não é comigo. Mas isso não é exatamente a postura que se espera do governo, né? O governo não está... Quer dizer, se choveu e a culpa não foi do governante, então tem que ajudar também. Não só não é bem assim, como também não é exatamente verdade, né? Porque se tem alguém que fez alguma coisa para tentar combater a pandemia, foram governantes locais, né? Prefeitos, alguns governadores, né? Que tentaram, de alguma forma, fazer alguma medida ali de distanciamento social muito combatida pelo presidente da República, que, ao contrário de se preocupar em não disseminar o vírus, está por aí causando aglomeração, abraçando as pessoas sem máscara, tudo isso, né? E dizendo que não vai tomar vacina, né? Então, acho que o presidente Jair Bolsonaro diz que não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial por mais tempo, que isso não é um problema do governo, que não foi o governo que fechou o comércio, impediu as pessoas de trabalhar. Mas vale lembrar que é o governo que atrasou, por exemplo, a aquisição de vacinas, que é uma das formas que a gente poderia ter usado para retomar a economia de forma muito mais rápida. E a gente viu, já falou aqui no Anexo 5 sobre isso, foram várias cartinhas ali, né, vários e-mails da Pfizer rejeitados, várias propostas que o governo não levou adiante para a aquisição de vacinas. Enquanto isso, o país vive uma situação muito delicada, tanto no ponto de vista da pandemia, quanto do ponto de vista econômico, né, Galinho? Então, mais de 460 mil mortos e que, como você disse, não fosse pelos governadores, pelos prefeitos, podia ser bem mais gente, inclusive, né? E poderíamos, se não fosse o governo federal, a gente já podia estar com uma quantidade de doses de vacina muito maior aplicada, já podia estar com o pessoal voltando a trabalhar e sem depender do governo, como quer o presidente. Mas esse discurso de foram os governadores que destruíram a economia, parece que está pegando é o que eles querem emplacar, né? Não sei se você chegou a ver esses dias um videozinho, aliás, meio constrangedor, como muita coisa que vem do governo, né? Da Carla Zambelli fazendo um discurso
e ela dizendo, não foi o presidente que fechou a economia, não foi o presidente que decretou lockdown, não foi o presidente que destruiu os empregos. E daí o João Dória, que estava na mesma cerimônia, se rebelou e começou a gritar, longe do microfone mesmo, dizendo: ele destruiu vidas, é um genocida, ele não destruiu empregos, mas já destruiu vidas. Então parece que a gente vai ter mesmo aí nos próximos meses a tentativa de emplacar esse discurso de que o problema do país não é o presidente, o problema do país não é nem o vírus, o problema do país são os governadores. E eu acho que tem um outro ponto, né, que também desde o começo da pandemia o presidente Jair Bolsonaro tenta emplacar, que é a disputa, digamos assim, entre a vida e a economia, né? Então, quando o presidente da República diz que os governadores prejudicaram a economia ao fazer essas medidas restritivas, ele deixa isso muito claro, de que há uma tentativa, sim, de dizer que a economia está ferrada justamente por causa dos governadores e não por causa do presidente, quando isso não é inteiramente verdade, tem que deixar isso muito claro. Mas é aquela cartilha que o presidente provavelmente segue para a reeleição, que tudo gira em torno da economia, né? Então, se o problema for a economia em 2022, ele já vem construindo essa tentativa de álibi, digamos assim, desde o início da pandemia, dizendo que não ia fechar o comércio, que a economia tinha que continuar, que os empregos não podiam ser prejudicados. Ele podia ter feito tudo isso, né, se tivesse agido de uma forma eficaz para combater a disseminação do coronavírus e também para a aquisição de vacinas, coisa que o governo federal não fez e não parece muito interessado em fazer nem a esse ponto, né, nem a essa altura do campeonato. Agora, Kelly, se o presidente parece que não estava muito atento aos e-mails da Pfizer, né, deixou lá na caixa de spam dele, né, por um bom tempo, assim que chegou um e-mail da Conmebol dizendo que a Copa América precisava de uma sede, ele respondeu na hora, dizendo: vem para cá que está valendo e teremos Copa América no Brasil. É verdade que vai começar o hino com o hino brasileiro dizendo o vírus do Ipiranga? Muito provavelmente, viu? É uma situação que parece que é piada nossa, né? A gente não parece que é sério isso que está acontecendo, né? A gente falar que vai trazer um campeonato, uma competição, e várias pessoas de vários países vão vir, vão ficar aqui, vão se aglomerar em estádio, vão se aglomerar nas ruas mesmo, né? Porque a gente sabe que o futebol não se resume só ao estádio, né? Ele também se expande para outras áreas, né? E tudo isso no meio de uma pandemia, 460 mil mortes, a gente não tem vacina para todo mundo. Os meus pais ainda não estão vacinados, a minha mãe só tomou a primeira dose, meu pai ainda não tomou nenhuma dose da vacina. Meu pai precisa sair para trabalhar, e aí, além de sair para trabalhar numa situação de pandemia, ainda vai ter essa situação de outras cepas do vírus vindo e se juntando e se cruzando por aqui, formando novas superpotentes cepas do vírus. E parece que o presidente não consegue entender que isso não é legal, assim, ao contrário dos presidentes de outros países, né? Porque outros países já negaram sediar o evento justamente por causa da pandemia, né? O chaveamento do campeonato vai ser assim, né? Variante colombiana contra variante argentina. Aí na outra semana, isso. variante cubana contra variante chilena, né? Mas a gente fala brincando, mas é um horror, né? Você ter, como você disse, não é só você ter a aglomeração como já tem, né, em campeonato de futebol, que eu acho, aliás, um absurdo estar tendo campeonato brasileiro, por exemplo, já é um absurdo. Agora, você trazer gente de fora que vai ter outros tipos de vírus para trazer para cá, né, é insano, né? Eles estavam até dizendo, né, que originalmente o campeonato devia ser na Colômbia, mas não vai ser na Colômbia porque a população está na rua pedindo a cabeça do presidente. Daí depois ia para a Argentina, onde o país está mal por causa da pandemia. Então eles resolveram fazer num país em que a população está indo às ruas pedir a cabeça do presidente e está mal por causa da pandemia. Junta tudo de uma vez. Fizeram um combo. Isso. Não, pois é. E aí não é só o fato de várias pessoas vão vir, etc. Elas vão vir para vários lugares do país, né? Porque são 5 sedes, 5 estádios que vão receber os jogos. Então, não é um estado só, são vários estados. Ou seja, tem tudo para virar um caos, né? Como aconteceu, por exemplo, na eleição da presidência da Câmara. Você juntou deputados que vinham de todos os estados do Brasil, colocou todo mundo aglomerado no Congresso, depois foi todo mundo para casa,
e o resultado disso foi uma nova onda de coronavírus no país inteiro, né? Então, é de se esperar que isso aconteça de novo, né? Agora com a Copa América. Mas isso aí, Kelly, é coisa de quem está torcendo contra. Eu não sei exatamente por que a imprensa fica torcendo contra o presidente desde o primeiro dia, a não ser alguns veículos visionários aí, né? Que estão cobrindo tudo de uma maneira muito mais imparcial. A imprensa fica jogando contra e eu não sei se você já viu, eu acho que é o meme mais engraçado que eu vi de política há um bom tempo. Diz assim que nos outros países, na Rússia, nos Estados Unidos, na Itália, a missão é combater o vírus. Aqui no Brasil tem que combater o vírus e a imprensa, porque são dois males que estão atacando o país ao mesmo tempo. Afinal de contas, o vírus é uma invenção da imprensa, né? É possível, é possível. Talvez a gente tenha que fazer uma investigação sobre isso. Tem gente que diz que foi inventado na China, talvez tenha sido inventado em algum laboratório, no fundo de um estúdio de TV. A gente vai investigar isso aí. Talvez tenha sido no Projac. Vamos fazer um jornalismo de alta performance aqui, a gente acaba descobrindo isso aí. Essa piada interna pouca gente vai pegar, mas tudo bem. Kelly Cadanos, quem gostou aqui desse programa tem que fazer o quê? É uma lista de tarefas. Vamos lá. Primeiro tem que comentar, dizer o quanto a gente é maravilhoso, né? Deixa aqui nos comentários. Depois disso, tem que curtir o vídeo aqui no canal do Regra e também no canal do Plural e se inscrever nos dois canais e ativar a notificação para receber todas as novidades. É só isso. Tá, então, se não decorou, volta aí, volta a fita. Volta. A gente faz um infográfico. E basicamente se inscreve, aperta o sininho, vai dar tudo certo, tá bom? Semana que vem tem mais. A gente está aqui, a Kelly que você está vendo aí com esse belo tailleur, e eu sempre com as minhas camisetas do Plural que você não vê inteiras porque o enquadramento não favorece. Mas se tiver aí umas 1000 curtidas, quem sabe eu apareço depois também mostrando tudo aqui. Mostrando tudo. Olha, é uma boa. Eu gostei do desafio, eu acho justo. Nossa, um homem casado, não dá para deixar essas coisas no ar. Assim. Tá bom. Kelly Cadanos, semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.